Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo exaltado do Senhor. Glória a Deus. Atos Apóstolos, capítulo 16. Aleluia. Glorioso, Pai. Oh, maravilha de Deus! Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso que estamos. Amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor Jesus. Amém? Todos acharam a palavra do Senhor? Amém. Você pode ficar de pé, fique de pé em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Atos 16, versículo 16 a seguir. Amém? Glória a Deus, aleluia. Quem achou, diga amém. Amém. Quem ainda não achou, diga me espera. Todos acharam? Que diz assim: Paulo e Silas são presos. E aconteceu que, indo-nos à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Aleluia. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu, e vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça e à presença dos magistrados. A presença e os magistrados disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costume que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão levantou ainda contra eles. Então os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere inteiro e lhes prendeu os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. Logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Então, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, soltou dentro, e todo trêmulo, aleluia, se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e tua casa. Amém. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Senhor Deus e Pai, que nesse momento, Senhor amado, colocamos diante da tua presença, nesta oportunidade da nossa nos concede. Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa noite. Estamos prontos para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco, Pai. Não deixa, meu Deus, não falar nada de mim, mas que eu venho falar conforme o que eu querer nesta noite, ó Pai. Ó Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça na minha vida. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, confirma a tua bênção, a tua vitória. Nesta noite eu te peço e eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém? Pode aceitar. Louvado o Senhor. Glória a Deus, graças a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra, eu creio que todos são conhecedores, mas o Senhor me deu essa mensagem para pregar. Irmãos, sabemos nós que Paulo toda a vida ele fazia a obra do Senhor. Irmãos, em Damasco, ele foi para Damasco, foi para Cesareia, foi para muitas cidades
para pregar a palavra do Senhor Jesus. Então, irmãos, aí foi ele e Silas, né, para essa cidade, aleluia, para pregar a palavra de Deus. Mas só que lá os povos, eles eram incrédulos, eles não acreditavam na palavra de Deus, eles não tinham ainda conhecimento da palavra de Deus, eles ainda não tinham conhecimento de quem era Jesus. Então, naquela palavra, quando chegou lá naquela cidade, havia uma moça que ela fazia a obra para aqueles homens, para aqueles magistrados. Então, irmãos, e ela ia atrás de Paulo e Silas, e ela começou a adivinhar, começou a falar: olha, esses homens são servos do Deus Altíssimo, eles vieram pregar a palavra de Deus. Mas, irmãos, naquela perturbação que ela estava sempre falando como Paulo e Silas, irmãos, e Paulo não aguentou, ele ficou perturbado. E a multidão, irmão, só ia atrás dela, né? Não ia atrás de Paulo e Silas. Eles estavam atrás daquela moça, porque aquela moça adivinhava para ganhar lucro para aquela cidade. E aquela cidade era imensa, e aquela cidade estava ganhando lucro por causa daquela moça. Então, quando Paulo e Silas olhou para trás, ele simplesmente estendeu as suas mãos e disse: em nome de Jesus, Espírito imundo, eu te mando embora, eu te repreendo aqui agora. Irmão, naquele momento aquele espírito imundo saiu daquela moça. Naquele momento aquela moça, irmãos, foi liberta. Naquela hora, naquele momento, aquele espírito imundo saiu daquela moça e ela não pôde mais falar mais nada, porque aquele espírito imundo que estava naquela vida caiu por terra. Porque, irmãos, quando Deus vem para fazer a obra, Ele vem para a obra, Ele vem para fazer a obra completa. Ele não vem para fazer pela metade, mas Ele vem para fazer a obra completa. Então, quando Paulo e Silas repreendeu aquele espírito imundo, aquela mulher não podia fazer mais nada. Aqueles magistrados começaram a falar para ela: ei, minha filha, fala uma coisa, ajuda-nos, o nosso lucro está acabando, o nosso dinheiro está acabando, vai lá, faça alguma coisa, adivinha, fala aí. E aquela moça simplesmente, o que ela tinha de falar para aqueles homens: olha, Senhor, infelizmente eu não posso falar mais nada, porque aqueles homens expulsaram o espírito que estava na minha vida. Então, irmãos, eles ficaram indignados, eles ficaram nervosos, e eles falaram assim: simplesmente Paulo e Silas acabaram com a nossa obra, eles acabaram com o nosso lucro, agora nós vamos dar um jeito neles aqui agora. Irmãos, aqueles reis daquela cidade, eles mandaram, irmãos, os carcereiros pegar Paulo e Silas, jogar no meio da praça, tiraram as roupas deles, irmãos, rasgaram a roupa deles. Glória a Deus. Irmãos, não só tiraram a roupa deles, mas deram muitas açoitadas, muitas chicotadas. Irmãos, eu creio que saiu muito sangue, estava ensanguentado. Porque quando a pessoa leva a chicotada, conforme o chicote, irmãos, tira até sangue da pessoa. Então, eu creio que Paulo e Silas ficam ali em espírito de oração, dando glória a Deus, dando aleluia, porque, irmãos, é na hora da luta, é na hora da prova que nós temos que glorificar ao nome do Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, e não foi só isso que aconteceu com eles. Quando eles foram açoitados, quando eles foram ali chicoteados, eles ainda amarraram as mãos e os pés de Paulo e Silas e ainda trancaram na prisão, amarrados no tronco. Eles ficaram ali dentro daquela prisão, amarrados naquele cárcere. E aqueles magistrados disseram para aquele carcereiro: olha, vigia eles, não deixe que eles fujam, fica de olho neles. Mas, irmãos, Paulo e Silas começaram a olhar um para o outro. Eles olharam para o outro: olha, estão em silêncio aqui, não está? Vamos cantar? Aleluia. Aí Silas falou: olha, nós estamos machucados, mas na nossa boca não está. Nós estamos com a mão amarrada, mas a nossa boca não está amarrada. Nossos pés estão amarrados, mas a nossa boca não está amarrada. Vamos exaltar o nome do Senhor. Creio, irmãos, que foi uma festa naquele momento que Paulo e Silas começaram a glorificar, a exaltar o nome do Senhor. Eles começaram a louvar, irmãos, porque tudo quando tem fôlego, louve ao nome do Senhor. Eles começaram a exaltar, eles
eles estavam fazendo. Eu creio que aqueles presos falaram com o outro: esses homens estão doidos, esses homens estão malucos, eles estão machucados, eles estão amarrados, eles estão presos, e mesmo ainda continua cantando, ainda continua glorificando. Esses homens só podem estar loucos. Aleluia. Mas não sabendo eles que eles serviam um Deus vivo, um Deus que pode todas as coisas. Aleluia. Porque, irmãos, Davi deixou escrito: tudo posso naquele que me fortalece. Jesus, naquele momento, irmãos, estava fortalecendo Paulo e Silas. Mesmo que eles estavam ali, irmãos, sentindo dores, mas naquele momento, irmãos, eu creio que o Senhor passou o bálsamo, passou o sangue dele nas costas deles, que eles não sentiram mais nada. Eles começaram a glorificar no Senhor e esqueceu da dor, esqueceu do sangue que estava escorrendo das suas costas. Eles começaram a glorificar. Irmãos, quando eles começaram a glorificar à meia-noite, as portas dos cárceres abriram. Creio, irmãos, que foi um grande terremoto que começou a derrubar, né? Imagine só, irmão, meia-noite, né? Aquele carcereiro que estava ali, né, para guardar aqueles carcereiros, né? Aquele guarda que estava ali para guardar aquela prisão, creio que ele estava dormindo. Aqui é para Deus falar que ele estava dormindo. Ele acordou com um barulho que estava acontecendo na prisão, que as portas estavam se abrindo, os alicerces estavam se abrindo naquele momento. Então, irmãos, quando aquele preso acordou, falou: opa, agora é hora de eu fazer uma coisa, agora eu vou ter que morrer, porque infelizmente os presos fugiram todos. Agora eu vou tirar minha espada e vou morrer, e vou me matar, vou me suicidar. Mas então, naquele momento, Paulo e Silas, aleluia, ele simplesmente falou: aleluia, não se faça mal, aleluia, porque todos aqui estamos, aleluia, Aleluia, Deus. todos aqui estamos. Então, naquele momento, aquele carcereiro, eu creio que ele ficou assim bobado, ele ficou admirado também. Mas como pode? As portas estão todas abertas e vocês estão aí dentro ainda. Aí ele ficou assustado. Aí ele falou para Paulo e Silas: que Deus é este? O que eu faço? O que é necessário para mim ser salvo? Faça para mim também, que eu quero ser salvo. Fala para mim, porque eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero seguir esse caminho que você segue também. Naquele momento, irmãos, Paulo e Silas só falou para ele: aleluia, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua casa. Não só ele, mas toda a sua casa. Aleluia. Então, naquele momento, irmãos, aquele carcereiro, eu creio que ele ajoelhou, pediu perdão para Deus. Eu creio que ele até pediu perdão para Paulo e Silas. Homem, pelo amor de Deus, me perdoa que eu fiz com você. Eu sei que eu fui errado, mas agora eu conheço que está na sua vida, vai estar na minha vida também. Então agora eu me humilho diante de ti, me perdoa pelo. Aqui não fala, né, irmãos, que o carcereiro se humilhou perante eles. Mas assim, uma versão que a gente fala, né? Mas eu creio que isso aconteceu. Eles não só escreveram para ficar muito extenso a Bíblia. Mas eu creio, irmãos, que quando a pessoa se humilha, eles serão exaltados. Aleluia. Então eu creio que aquele carcereiro, irmão, quando ele se humilhou, Jesus ele estendeu o seu nome lá no céu. Aleluia. Então nesta noite, irmãos, o Senhor manda falar para você. Por mais que sejam as lutas, por mais que sejam as provações, cante, louve, adore ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ele pode todas as coisas em nossas vidas. Porque aqui nós lemos aqui no Salmo 121, levo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Aleluia. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, naquele momento, né, aquele carcereiro, ele levou os olhos para o monte, e somente o Senhor podia dar vitória para ele. Amém? Graças a Deus. Irmãos, é assim que Deus trabalha, é assim que Deus faz. Então, se você está passando por luta, por provação, não olha para trás, não, irmãos. Quantos crentes já têm olhado para
feito igual a mulher de Ló, olhando para trás e simplesmente virando uma estátua de sal. Hoje, irmãos, qualquer lutinha está tirando o crente da presença de Deus. Hoje, qualquer provação está tirando o crente da presença de Deus. Irmãos, graças a Deus, se eu vou contar aqui, eu não quero contar luta, eu não quero contar provação, mas eu quero contar vitória. Amém, glória a Porque, Deus. irmãos, nós estamos aqui para passar por provação mesmo. Porque a palavra do Senhor disse, Ele prova todos quanto Ele ama e castiga também todos que Ele ama. Ele prova e castiga todos quanto Ele ama. Se Ele provou, Ele castigou e provou Paulo e Silas para ver se realmente ele estava firme na fé. Para ver se realmente ele estava firme na presença do Senhor. Então, quando você está sendo provado, dá glória a Deus. Quando você está passando por luta, glorifica, exalta o nome do Senhor. Glória a Deus. Pode ser glorificado. Só Ele pode ser exaltado. Aleluia, glória a Deus. Porque às vezes, irmãos, por meio das lutas, por meio das provações, às vezes nós ficamos no cantinho, senta e fica chorando, questionando com Deus: ô Jesus, por que isso? Por que isso está acontecendo comigo? Ô Jesus, até quando que eu vou passar por isso? Até quando que essa luta vai ficar em mim, Jesus? Mas, irmãos, esquecemos de agradecer a Deus, porque a palavra de Deus fala em tudo dê graças, porque esta é a vontade de Deus. Se você está passando por luta, dá graças a Deus. Glória a Deus. Ai, irmão, mas você não sabe a luta que eu estou passando. Ai, irmão, você não sabe a provação que eu estou passando. Mas dê graças a Deus. Porque imagina só se Paulo e Silas tivessem murmurado na mesma hora, tivessem voltado para trás na mesma hora, ele tinha pedido a bênção. Uma alma ele ganhou para Jesus, o carcereiro. Foi salvo. Por quê? Por causa esse cara ali preso, mas eles não olharam as dificuldades. Glória a Deus. Eles receberam aquela alma para Jesus por causa do esforço deles. Porque eles se esforçaram, irmão, para ganhar aquela alma. Eles ganharam. Eles não ganharam só a alma carcereira. A jovem também foi salva. Se vocês lerem mais para frente, você vai ver que ela também foi salva. É porque ela seguiu a Paulo e Silas e falou assim: eu vou seguir esses homens. Porque realmente esses homens são homens de Deus. Aleluia! E ela também foi salva. Eles ganharam duas almas para Jesus. Eu creio que eles ganharam muitas almas. Depois disso, ganharam muito mais almas para Jesus. Então, irmãos, o que nós temos que fazer é ganhar almas para Jesus. É exaltar o nome do Senhor na hora da luta, na hora da prova, como diz o hino, né? Tem que dar glória na prova, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, Aleluia. glória a Deus, glória a Deus. Graças a Será Deus. que você consegue dar glória a Deus na luta? Será que você consegue passar a provação dando glória a Deus? Irmãos, eu sei que é difícil. Mas se você dá glória a Deus, você vai ver que a vitória é certa. Aleluia, glória Se você dá a glória a Deus na luta, na provação, pode ter certeza que a vitória é garantida pelo Senhor. Aleluia! Oh glória! Santo exaltado ao Senhor do Senhor. Aleluia! Irmãos, até